vídeo de hoje vamos falar sobre doença periodontal em crianças, jovens, adultos e idosos. Doença muito comum, mas pouco discutida, gerando assim várias dúvidas que vão ser sanadas no vídeo de hoje. A periodontia é uma especialidade da odontologia responsável pela prevenção e tratamento das doenças que acometem os tecidos de sustentação e de proteção dos dentes. É o tratamento do osso e da gengiva. A doença periodontal é uma infecção causada por bactérias que afetam os tecidos que rodeiam os dentes. Ela é caracterizada pela formação de um espaço indesejável entre a gengiva e o dente, chamado bolsa periodontal, que favorece o acúmulo de bactérias e de resíduos alimentares. Ela é a principal causadora da perda dos dentes em adultos. A sua prevenção pode ser feita removendo a placa bacteriana através de limpeza bucal doméstica, utilizando o fio e a escova e limpezas periódicas feitas pelo dentista. A característica mais comum da doença periodontal é o sangramento. Mas devemos estar atentos a outras características também, como inchaço, retenção de alimento, alteração na localização dos dentes, mobilidade, etc. Para esclarecer melhor essas dúvidas, convidamos as cirurgiãs dentistas, doutora Thalita Prado, especialista em periodontia, doutora Laís Figueiredo, especialista em odontopediatria, e a doutora Lorena Flaminha, especialista em odontogeriatria. Olá, doutora, sejam bem-vindos ao nosso canal. Olá, doutoras. Vamos dar início falando da doença periodontal na criança e no adolescente, com a odontopediatra doutora Laís. Doutora Laís, crianças podem desenvolver doença periodontal? Sim, apesar dela acontecer raramente, as crianças e adolescentes também desenvolvem doença periodontal. A forma mais comum é a gengivite. Ela causa sangramento gengival, alteração na cor e edema. É importante ressaltar que a gengivite não tratada, ela evolui para a periodontite. Como e por que ela se desenvolve? Ela se desenvolve através do acúmulo do biofilme ou a placa na superfície do dente, causadas por má higienização, alteração na posição do dente no arco, pelo uso de aparelho fixo, ortodôntico fixo, por crianças respiradoras bucais, entre outros. Além da gengivite induzida por placa, existem outros fatores que podem levar ao aparecimento da doença periodontal? Sim, existem as doenças modificadas por fatores sistêmicos, por medicamentos, por desnutrição, as não induzidas por placa e também as mudanças hormonais. E como é feito o tratamento? O tratamento é feito a partir da remoção da placa ou do biofilme pelo método mecânico, que é a escovação e o uso do fio dental, juntamente com o meio auxiliar, que é o uso do enxaguante bucal. Obrigada, doutora Laís, por esclarecer nossas dúvidas. Vamos falar agora da doença periodontal do adulto, com a doutora Thalita. Olá, doutora Thalita. Olá. Bom, o que é a doença periodontal no adulto? A doença periodontal ou periodontite crônica do adulto atualmente é conhecida como periodontite crônica. Ela é a forma mais prevalente de periodontite. É uma doença infecciosa que causa inflamações nos tecidos de suporte do dente, causa perda de inserção, causa perda óssea. Ela é uma doença de progressão lenta, mas alguns fatores externos podem fazer com que essa doença tenha uma forma mais agressiva, como, por exemplo, pessoas que são fumantes, estresse e diabetes. Quais são as características clínicas dessa doença? Matheus, a característica clínica principal vai ser a formação de placa, tanto supra quanto subgengival, que vai estar associada ao cálculo ali presente, né? Eu vou ter uma inflamação gengival, uma formação de bolsa, perda de inserção, perda óssea, supuração, que é a formação de pus, também ela pode acontecer. Em pacientes com higiene deficiente, a gente pode ter alterações na cor da gengiva, né? A gengiva pode apresentar demasiada e pode ter alterações da cor, do vermelho opaco para o vermelho vivo. Pode acontecer também as papilas ficarem cilíndricas ou achatadas em formas de cratera. Bem, você falou de uma forma mais agressiva da doença. Nos conte mais. Tais, a gravidade da destruição do periodonto, ela vai ser considerada em função do tempo. Então, essa gravidade vai ser dividida em leve ou moderada, onde a gente vai ter perda de inserção de 1 a 2 milímetros. Nós vamos ter, da leve, né, que de 1 a 2 milímetros, da moderada, que vai ser de 2 a 3 milímetros, até 4, e de 5 a mais vai ser grave. Então, doutora Thalita, quais são os sintomas que podem ser vistos pelo paciente? Bom,
Matheus, o paciente ele pode ver que a gengiva está sangrando quando ele escova ou até mesmo quando ele come. Vai ter um espaço, pode acontecer, tá? Não é sempre. O espaço entre os dentes, que devido à perda óssea, à perda de inserção, pode acontecer que o dente vai dar uns diastemas, né? Que são esses espaços. E também pode acontecer da pessoa sentir que os dentes estão moles. Qual que é o problema? Porque a periodontite crônica, ela é uma doença assintomática muitas vezes. Então a pessoa tem essa doença e ela não sabe, ela não procura um profissional, né, um dentista antes para tratar. As pessoas que fumam, que fazem uso do tabaco, elas podem agravar a doença? Podem sim, Thaís. O fumo, ela vai aumentar a gravidade e a extensão dessa doença, tá? Vai agravar sim. Então, doutora Thalita, então quer dizer que a idade tem a ver com a periodontite crônica? Ô, Matheus, a periodontite crônica, ela é uma doença que vai estar associada, tá? E não diretamente relacionada com a idade. Ela está associada por quê? Um paciente que tem periodontite crônica, e aí com o tempo, né, com a idade, ela vai avançando e vai se tornando mais agressiva. Mas não significa que uma pessoa idosa, ela tem mais propensão a ter a doença, tá? No caso de pessoas que já têm a periodontite crônica. Muito obrigado, doutora Thalita. Agora vamos conversar sobre a periodontite em pacientes idosos com a ajuda da doutora Lorena Flamília. Olá, doutora Lorena. A gente queria saber, para começar, quais são as alterações gengivais que podem ser vistas em paciente idoso? Bom, as alterações gengivais mais comuns é a diminuição da queratinização, aumento da largura da gengiva inserida, perda de inserção e retração gengival, mobilidade, entre outros. Doutora Lorena, qual a prevalência dessas doenças no idoso? Thaís, a prevalência da doença é de 83,5%, sendo que a periodontite acomete mais os homens e a gengivite as mulheres. E por que os idosos são mais atingidos? Eles são os mais atingidos em decorrência do envelhecimento mesmo. Isso ocorre porque nessa fase da vida, o osso alveolar e o cemento sofrem alterações similares às que ocorrem nos demais tecidos do corpo, como a osteoporose, a diminuição da vascularização e a dificuldade na cicatrização, fazendo com que a capacidade de reabsorção aumente e a de cicatrização diminua. E como os idosos podem prevenir o aparecimento da doença? Bom, Thaís, a prevenção é de forma simples. Pode ser feita por meio da escovação, acompanhada do uso do fio dental e as visitas frequentes ao dentista. E qual o tratamento dessa patologia no paciente idoso? Pode ser feita de 3 formas, com antibiótico terapia, a raspagem e o tratamento cirúrgico. Muito obrigado, doutora Lorena, por esclarecer as dúvidas e agradecer também a presença aqui no nosso canal da doutora Laís e da doutora Thalita. Esse foi mais um Odontologia em Destaque. Espero que gostem. Agora, não se esqueça de vir aqui, se inscrever no nosso canal e dar o seu like. Beijos, até a próxima. Até a próxima. A gente quer saber quais são as... Doutora Lorena. Vamos falar da doença periodontal da criança e do adolescente. Agora foi eu. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead.